Bom dia, queridos amigos, irmãos de jornada. Vamos iniciar hoje o item 3 do capítulo 26º, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Vamos falar das preces pagas, convidando a todos a elevar o seu pensamento, a refletir nessas lições, para que sejamos portadores da fala do Cristo aos corações que necessitam. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas capítulo 20 a 47, Marcos e Mateus 23 a 14. Disse também Jesus: Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas? Por aqueles que não pode pagar, é falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite, a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficaria em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se ater por lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensados de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga?
Qual o fervor desse terceiro, quando delega o seu mandato a outro, este a outro, e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Queridos amigos, vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus. Pedir ao nosso Mestre o amparo de que necessitamos, rogando o entendimento para todos nós, pedindo a Jesus que nos fortaleça e que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus, que a sua bondade excelsa esteja em nossos pensamentos, alimentando-os de confiança, de serenidade e de amparo. Obrigado, Jesus, que a sua paz se faça junto de nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é um tema bastante interessante, né? Preces pagas. E nós podemos ver que desde o tempo de Jesus, isso já era um motivo de atenção, quando o mestre fala: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Isso é muito interessante nós analisarmos a força da aparência. Muitas vezes nós não chegamos ainda a ter essa preocupação, que a ostentação, ela chama atenção, mas muito mais atenção chama são os atos que muitas vezes são feitos e realizados às surdinas. E aqui nós vamos ver que Lucas narra esse trecho, esse texto, dizendo que essas pessoas que passeavam, que andavam toda paramentada, eles tiravam os dinheiro das viúvas. Nós sabemos que as viúvas, até hoje, nós podemos notar isso, que a viuvez é uma situação complexa para o espírito, ainda mais para aqueles que vivem do salário ou da aposentadoria de um marido que nem sempre tem uma boa renda. O Evangelho nos mostra que as viúvas eram pessoas que não tinham muita regalia na sociedade, desde o tempo de Moisés. Então, como é que eu vou rezar, orar, pedir pelos outros e depois vou receber em troca? Isso é uma questão que nós já precisamos estar pensando. Às vezes, a gente não percebe a gravidade disso. E quantas vezes as pessoas querem nos agradar ao fazermos uma prece, ao levarmos um passe, nós precisamos tomar cuidado. Porque naquele momento o agrado pode ter um outro significado para aquele que está nos agradando e para aqueles que recebem. Porque o agrado, ele pode ser dado de outra forma em outro momento, não na hora da prece e nem na hora do passe. E aqui nós vamos ver o comentário de Allan Kardec chamando-nos a atenção para o que o Evangelho
vem narrar para nós nesta manhã. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas da viúva, isto é, abocanham as fortunas. Queridos amigos, a gente gostaria de refletir sobre isso, né? Que até hoje nós estamos vendo em outras religiões que você paga para fazer a missa de sétimo dia, quando você quer que celebra alguma coisa para em função de quem quer que seja, você tem que contribuir, tem que pagar. E eu pergunto, será justo nós pagarmos uma oração? E que efeito tem essa oração se ela é paga? Que vibração nós emitimos numa oração que não parte de nossos corações? Porque é muito importante que a gente veja que a prece, ela é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Eu preciso sentir a necessidade de contribuir com o outro com alegria. A prece, muitas vezes, alimenta o ser, mas quando eu recebo alguma coisa em troca, eu perco tudo aquilo que fiz. Porque a prece, se ela é um arroubo do coração, eu preciso saber que ela é uma dádiva que tanto recebo, como também transmito ao outro. E aí o Evangelho nos diz, cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Quantas pessoas vivem disso? Nós vamos lá, pedimos para fazer nossas preces, e às vezes eles não falam quanto é, mas eles deixam uma caixinha para que a gente colabore com aquilo que nós podemos. Não seria esse um pagamento? Na ingenuidade de muitos, acham que não. Ah, coitado, ele fica ali orando por nós, precisamos de contribuir. Ninguém é coitado quando nos colocamos à disposição de servir. Por isso, ninguém pode viver da caridade alheia. Todos nós precisamos compreender o valor do bem em nossa vida, mas com esforço e renúncia. E nós vamos ver que, então, a prece, ela muitas vezes tem pessoas que fazem uma prece que é uma palestra. E nós perdemos o contato da vibração. Então, nós ficamos perguntando para nós, qual é o valor disso? Ora, uma de duas. Primeiro, Deus não mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Tem até uma colocação de São Benedito, né, que todo mundo ia rezar e ele ficava ali para trabalhar. E ele falava, Senhor, Benedito está aqui. O trabalho é uma prece. O trabalho é a oração que parte do nosso coração em função das necessidades que muitas vezes somos solicitados, nossas, para contribuir com o outro. Então, nós precisamos ver que, às vezes, uma palavra só, nós alimentamos e abastecemos o outro. Outra hora, nós vamos ver que as palavras, as preces longas, elas não são medidas pelas suas palavras, mas pelas suas vibrações. Então, nem a prece que às vezes nós vemos que é muito longa, com muitos números de palavras, né? E nós temos aquelas também que muitas vezes falam, pede, mas não tem sentido, não tem razão, não tem objetivo. A prece, ela tem que ser sentida. E o que eu sinto em favor do outro, quando me pedem que oremos, que eu ore por o outro, que oremos pelo outro, eu tenho que sentir.
a vibração dos espíritos em direção ao pedido realizado. Então, nós vamos ver que quando nós temos aquelas preces longas, cansativas, né? É uma falta até é falta de caridade. Porque não é todo mundo que tem o tempo que eu quero ou penso que eu posso ter. Então, nós vamos ver que muitas essas palavras que têm um fluxo diferente, elas têm a utilidade devida. Então, nós vamos ver que a prece, gente, ela tem que ser emanada do meu coração, com a pureza dos meus sentimentos, se é que ainda que eu os tenho, mas com a melhor intenção para auxiliar os outros. Porque Deus nos ajuda, nos escuta, mas Ele não vende os benefícios. Pelo contrário, Ele tem nos concedido cada vez mais oportunidades para que nós possamos aprender. Então, nós vamos ver que Jesus, Ele veio para nos ensinar a orar quando os discípulos pediram, e Ele faz para nós esse discurso divino que é a prece do Pão Nosso, do Pai Nosso, para que a gente possa comunicar cada vez mais com Deus nosso Pai. Isso tem que ser uma coisa que emana do meu coração. Então, todas as vezes que nossa prece for imbuída de bondade, de misericórdia, de aceitação, para que a gente possa contribuir com o outro, nós estamos fazendo um grande bem. E aí nós vamos ver o papel, né, que a razão exerce na prece. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Então, nos falta o conhecimento da razão, de uma inteligência ativa, e também nos falta o bom senso. Como eu posso cobrar aquilo que de graça eu recebo? Então, nós vamos ver que a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano na terra, poder-se-ia ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Quantas pessoas depositam seu salário diante do altar, diante da igreja que comungam? Então, nós precisamos interpretar, refletir muito naquilo que Kardec nos ensina. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Então, eu estou pagando, não preciso de orar. E a minha oração, quanto mais simples, mais fervorosa, que envolve aqueles que estão precisando dela, nós emanamos um campo vibratório, um fluxo de energia que vá alcançá-los. E aqui então nós vamos ver que Kardec diz: sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa, pela nossa intenção, pela nossa vibração. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro encargo que por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Irmãos, pensemos bem, que ainda temos muitas pessoas que pagam para que o outro faça alguma coisa por ele. Que Jesus nos abençoe nesta manhã, colorida pelo sol, pela luz do dia. Nós pedimos a Deus que nos ilumine,
que os nossos pensamentos se alinhem com a verdade e que sejamos cada dia, cada vez mais, fortalecidos pelo amor de nosso Pai. E nesta manhã sublime, que a dádiva do amor de Jesus se faz presente em nossos pensamentos, nós pedimos aos Espíritos amigos que nos transmita a sua dádiva de amor, o passe, que é a transfusão das energias que nos sustentam, a fim de que nós possamos, de uma forma ou de outra, sentir o manancial de amor dentro de nós. Fluidifique as nossas águas e que juntos possamos vibrar pelos familiares, que as mãos estendidas sobre nós possa nutrir os nossos pensamentos com a verdade, dando-nos o equilíbrio e o bom senso. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, especialmente pelas reflexões do Evangelho, e que na infinita bondade nós deixamos nos corações de todos o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.